Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio. Esse podcast foi criado diretamente da região amazônica para ajudar você a desenvolver a sua empresa, sua marca, seu negócio, sua cidade, seu espaço arborizado, enfim, tudo que mais que você possa imaginar. Eu sou Aldo Melo, sou consultor de marketing e hoje nós temos um episódio muito interessante. Eu acho que vale a pena você acompanhar todo ele. Eu quero, antes da gente iniciar, falar às pessoas que fazem esse podcast aqui acontecer. Primeiro de tudo, eu sempre tenho que lembrar, para não esquecer de lembrar de não esquecer. Nils Rondônia sempre conosco, em nome de Fabiano, um site respeitadíssimo aqui na cidade, assim como Coluna da Hora. São dois sites parceiros, onde saem matérias dos nossos materiais e, enfim, dão a devida publicidade, o valor justo, vamos assim dizer, das pessoas que aqui sentam e trazem informações para a gente, nos ajudam a desenvolver mais e, querendo ou não, ajudam a desenvolver a região amazônica. Quero lembrar também que ao final deste episódio eu tenho um desafio quase que... Qual foi a palavra que eu usei no outro episódio, Wesley? Esqueci. Enfim, eu tenho um desafio da minha empresa para a sua. Eu usei uma palavra no anterior, acabei esquecendo agora. Veio e foi embora. Final do episódio eu vou te dizer o que é. E eu tenho certeza que se você for uma startup, pequena, média, grande empresa, não importa o tamanho, não importa o faturamento, você vai precisar disso. Então, acompanha, no final eu vou te dizer onde é que você vai conseguir resolver esse problema. Quero também lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo, porque todas essas três ações ajudam a identificar conteúdos relevantes dentro do YouTube. Então o YouTube vai entender que esse conteúdo, essa pessoa que está aqui vindo, trazer esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas e você ajuda o canal dessa forma. Tem outra forma de ajudar o canal também que a gente abriu, novidade do Resenhas de Negócio, para você apoiar o canal. Aqui embaixo na legenda tem o Pix e a carteira Bitcoin, se você quer apoiar, está desejando aí desenvolver a região amazônica, apoiar o canal podcast, o canal do Resenhas, o podcast do Resenhas, você também está ajudando a desenvolver a região amazônica. Porque a gente vai cada vez mais ter gás para poder trazer mais pessoas, para que assim possam ter visibilidade e seus serviços sejam entregues para mais pessoas, ou até mesmo seus produtos. Hoje nós temos uma presença ilustre, fiz de tudo para poder pegar esse cara para a gente conversar. Mestre e doutorando em arquitetura e urbanismo na linha de pesquisa, e urbanismo, atuou como secretário de planejamento e habitação e diretor do licenciamento urbanístico em cidades de São Paulo, várias cidades, né? Por isso que eu não especifiquei qual. Especialista em simplificação de obras de licenciamento de construções e edificações por todo o Brasil, sócio proprietário da Solo Urb, Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, Aldo, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos em frente, vamos bater papo, vamos conversar. Maravilha, maravilha. Eduardo, o podcast é sobre negócios, o Resenhas de Negócio a gente fala sobre região amazônica e você... Antes de falar o que você veio, que você, até pelo seu sotaque a gente já sabe que você não mora aqui, mas quem é o Eduardo? Como é que ele começou? Como é que ele chegou na arquitetura e urbanismo? Resumidamente. Tá certo. Bom, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Sou de uma família de agrônomos, né? Meu avô, meu pai, minha irmã, né? Todos foram agrônomos da Escola de Agronomia da USP de São Paulo, convivi muito tempo nisso. Só que nessa época também eu tenho, né, dois grandes amigos que os pais são arquitetos. E eu vivia na casa deles, né, casa de arquiteto sempre tem muito diferenciado, né, assim, é um desenho diferenciado, é um espaço diferenciado e aquilo me encantava demais. Aí eu resolvi então prestar arquitetura. Fiz faculdade na PUC de Campinas, graduação, e a partir daí me apaixonei, né, pela área e comecei a trabalhar com isso, me formei e comecei a trabalhar com isso. Inicialmente com projetos, né, com escritório de projetos, que eu tinha com dois amigos, um arquiteto e um engenheiro,
E logo na sequência, isso aí foi 3 anos depois que eu me formei, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo, que é muito curioso isso, não é comum, para cargo comissionado de prefeitura, né? Uma cidade histórica, perto de Campinas, chamada Amparo. Pois é. Processo seletivo de um cargo comissionado. Exatamente. Eu não tinha absolutamente nenhuma vinculação, digamos, partidária, enfim, não tinha esse movimento político ainda em relação a essas questões que envolvem as fidelidades partidárias, vamos dizer assim, né, que compõem os governos. Mas a Prefeitura de Amparo, que é uma cidade histórica, a cidade que tem o maior acervo da arquitetura do café paulista do final do século XIX, uma cidade com 70 mil habitantes. E aí me chamaram para uma amiga minha que trabalha, até hoje ela é concursada, ela chama Joana D'Andrea, ela é concursada, ela me ligou e falou, vai ter aqui uma seleção para 2 cargos comissionados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um para diretor de projeto, para desenvolvimento de projeto, e o outro para coordenadoria de serviços públicos, que é o pesadão mesmo, né, de manutenção urbana. Eu me interessei. Nessa época eu estava já participando de um grupo de maracatu em Campinas, chamado Casa de Cultura Tainã, que ficava numa região metropolitana, na periferia de Campinas, melhor dizendo, na periferia de Campinas, e muito envolvido já com essas questões em que envolviam a Tainã, a Casa de Cultura. Aí fiz um projeto voluntário lá para eles, estava muito envolvido com isso. E fui fazer esse processo seletivo em Amparo. Tinham 7 candidatos, né? E aí foi uma entrevista mesmo, com psicóloga, com a secretária de administração. Fui entrevistado de fato, entendeu? Super, é curiosíssimo, né? Porque não é comum isso. E aí eu passei. Passei, né, para o cargo de diretor de projetos. Caraca. Quantos anos? Isso foi em 2004. 2004 para 5, né? 5 já era o primeiro mandato do segundo mandato do prefeito na época. Ele tinha ganho a eleição, ele era o outro mandato dele como prefeito, né? A reeleição, isso, obrigado pela. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Nessa época, a minha equipe eram 2 pessoas, né? Eu e mais 2, desenvolvendo projetos, né? Só que eu tinha uma habilidade na época de fazer maquetes eletrônicas. Eu dava aula de AutoCAD, 3D Studio Max, né? Que eram softwares da época. E aí eu levei esse conhecimento para dentro da prefeitura e comecei então a desenvolver projetos, e as coisas começaram a andar. Um ano depois, a secretária Lavínia Ferraz, né, uma pessoa muito querida também, foi fazer mestrado no Rio de Janeiro e abriu a vaga de secretário, né? E aí o prefeito me chamou. Eu não tinha absolutamente nenhuma experiência com gestão pública, conhecimento em... Sabia de arquitetura. Sabia. Projeto, né? Que eu consegui desenvolver junto com essa equipe pequena uma série de convênios, enfim, né? Destravei muita coisa que estava realmente parada, e com essa qualidade de produzir imagens, que era muito novo isso no início, né? Na primeira década do ano 2000, no início dela, era uma coisa muito, muito nova. E aí ele me convidou então para ser o secretário de Desenvolvimento Urbano. Eu fiquei bastante... Eu falei, mas mal me conhece, né? Assim, ele chama César Pagan. Esse cara é um amigo meu até hoje, assim, uma referência, né? Um cara assim... Ele esteve na minha banca de mestrado. Eu fiz questão de... Ele é doutor da Unicamp, é físico, é um cara genial, entendeu? Genial. E aí ele me chamou e me convidou pelo seguinte: o segundo mandato dele era um mandato de execução de obras. Ele queria executar as obras que ele conseguiu propor, né, e desenvolver ao longo do primeiro mandato, enquanto projetos e convênios. E o segundo mandato era execução. Só que não era execução de qualquer obra, né? A gente fez todo um programa de requalificação da área central do centro de Amparo. A requalificação desde rebaixamento de fiação aérea, requalificação de pavimento, né, e calçamento. Uma obra muito difícil isso, né? O parque linear, um parque linear ao longo do rio Camanducaia. Amparo é uma cidade que ela fica no vale de um rio, né? Então ela é linear, assim, a sua forma é linear.
é muito bonita na paisagem. Então, parque linear ao longo da orla do rio. Embaixo do parque linear, os emissários de sistema de esgoto. Todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto, também nesse período. Então, assim, era um período muito complicado, porque as obras eram muito impactantes, né? Muito impactantes na vida da população, né? Do comércio do centro, né? Toda essa região ao longo do rio. E eu mandei bronca lá, velho. Mandei bronca, fizemos tudo. Aí o sucessor dele, o Paulo Minhota, que é sócio hoje da minha empresa, é um baita amigo meu também, hoje, vai vir para Rondônia, Porto Velho, já estou articulando aí com o Sebrae para trazer ele para cá também. Traz para cá também. Tem que trazer para cá, é um cara assim incrível. Você vai estar junto? Vou estar junto. Ah, beleza. Senta os dois aqui. Exatamente, vamos, com certeza. Nossa, vai ser muito legal. Ele venceu as eleições, né? Então fez a sucessão do César, e eu fiquei aí mais 4 anos com ele. Fizemos um monte de coisa, né? Fizemos tudo. Então aí eu peguei, sim, experiência, muita experiência na gestão pública. Foi minha grande escola, né? Amparo foi minha grande escola, para entender o que é governo, a importância de governo. Tive essa felicidade de ter a oportunidade de trabalhar num governo de continuidade, né? Privilegiando muito o longo prazo, né? Na definição das políticas de desenvolvimento urbano. Coisa que é difícil de acontecer, já que muda de governo, e eles descontinua tudo que foi feito e vamos iniciar do zero. Isso eu acho extremamente errado na nossa política. Porque a cada 2 anos a gente tem uma eleição, né? Exato. Então, ainda corre o risco do cara não se reeleger. Exatamente. E aqueles 2 anos a gente é jogado fora. Quem perde com isso? Sociedade. Exatamente. Que 2 anos no tempo, né, de uma gestão urbana é muito pouco tempo. Pois é. Você faz muito pouca coisa, né? Então essa descontinuidade, ela tem consequências, né? E as consequências, elas são dramáticas, né? Que elas não estão vinculadas ao desenvolvimento urbano e econômico, elas estão vinculadas ao crescimento das cidades de forma desordenada, né? Então isso foi um aprendizado que eu tive muito, muito importante nesse meu período em Amparo, entender, né, governo, aprender a gestão. E o planejamento estratégico situacional, que é uma metodologia, né, que nasce muito do que eu faço hoje, vem também desse aprendizado desse período, que o planejamento estratégico situacional é uma metodologia desenvolvida por um cientista político, economista, chamado Carlos Matos, chileno, né, onde, dentre várias questões que envolvem o método, no sentido de desenvolver a gestão enquanto resultado, tem uma questão fundamental, que é a busca de uma construção coletiva dos processos internos à prefeitura, junto com as pessoas, né? Com as pessoas que estão lá dentro, né? Então, assim, esse cuidado de tratar as relações, né? O que eles chamam de micropolítica, né? Que é o grande comprometimento do servidor público acaba sendo quando ele participa dos processos de construção dessas políticas, né, desses processos, desses procedimentos, e tomada de decisão. A gente pode dizer que isso é quase que uma gestão colaborativa? Pois bem, sem dúvida, é uma gestão colaborativa, ela é mais horizontal, né, sob o seu ponto de vista informal. E você envolve todo mundo na construção. Tu não está apenas de forma passiva. Pega aqui, bota ali. Não, você está, quem sabe a gente não, em vez de pegar aqui e botar ali, bota para o outro lado. Sim. Velho, achei muito interessante isso. Essa é a teoria dele. Essa é a teoria dele, e muito aplicado no Brasil, principalmente na área de saúde, né, pelo Sistema Único de Saúde, né. Ali se fortalece, se consolida o método do planejamento estratégico. E por que é situacional? Primeiro, porque é governo, né, e governo sempre tem situações que às vezes muda o planejamento, que nunca é estático e sempre é dinâmico, né? Então essa teoria, ela, mais do que pensar um planejamento e cumprir um planejamento, né, dentro da expectativa do tempo, né, que ele é colocado, é entender que se tiver alguma situação de alteração desse planejamento, o comprometimento dessas pessoas, né, que participaram do processo, na sua mudança ou na sua alteração,
ela se fortalece, né? Ela se consolida. Né? Então, é o comprometimento. Então, isso para mim foi determinante, fundamental. Eu uso isso até hoje. Eu uso isso aqui, né? Com esse trabalho que eu realizo com o Sebrae, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em sala de aula com os alunos. Né? Com os alunos. Eu construo, como professor universitário, que sou também. E tem tempo para isso? Porque só para ser professor já consome um tempo. Não, sem dúvida, sim. Não, tem tempo, a gente sempre tem, né? A gente sempre arruma. Misericórdia. Estou vivendo errado, então. Não, hoje a gente faz agora, né? Agora é nosso tempo de construir muita coisa e deixar um legado, né, para o futuro. Mas em sala de aula eu faço isso, Aldo. E é incrível, eu coloco aos alunos à disposição das matérias, né? E o que eles querem aprender dentro daquele período que nós vamos estar juntos. E aí a gente vota isso, cara. A gente vota, e eles participam, eles determinam, né, qual o caminho que eles querem estudar naquela disciplina, dentro dos recordes que eu estabeleço, obviamente, né? Mas é muito legal. E no final eu faço eles fazem a autoavaliação deles. Né? Eu não faço nada, eu sou moderador e facilitador em sala de aula, né? Os alunos que produzem. Mas é uma característica isso do curso de arquitetura e urbanismo. Né? Que eu dou aula de disciplinas práticas, que a gente chama. Né? Aula de planejamento, aula de urbanismo, planejamento urbano regional. São disciplinas consideradas práticas e disciplinas de ateliê. Então essas dinâmicas elas podem acontecer com mais frequência. Maravilha. Agora, como provavelmente você fundou a SoloUrb e da SoloUrb você veio fazer esse trabalho aqui em Rondônia. Está na ordem certa? Tá. Então, tá, sim. Falei um pouquinho por que vocês decidiram fundar a SoloUrb e como é que a gente chegou aqui? Tudo vem dessa... Assim, é um processo contínuo nessa história minha, né? O meu sócio hoje, ele chama Rafael Poloni. O Rafael, ele trabalhou comigo em Amparo. Ele era o diretor de projetos da secretaria. Ele é formado na mesma faculdade que eu, meu amigo pessoal há muitos anos. Né? Depois de Amparo, eu fui trabalhar em Limeira como diretor de licenciamento urbanístico durante 2 anos. Foi onde eu aprendi muito sobre a legislação urbanística. Foi muito da minha escola ali, porque ali foi muito na prática mesmo, de entender o que é análise de um projeto, o que é uma aprovação de um projeto, o que é um licenciamento edilício, que é a construção, o que é um licenciamento urbanístico, que é o loteamento, a fiscalização. Então, esses 2 anos em Limeira foi para mim um negócio muito importante no meu aprendizado. E o Rafael era diretor de projetos em Limeira. Oxê. E foi também. Aí ele saiu de Limeira... Ele foi para Bragança Paulista. Ele é de Caraguatatuba, do litoral, mas ele mora em Bragança Paulista. Aí, em Bragança Paulista, ele foi trabalhar na prefeitura como diretor de projetos também, porque ele assim, é um arquiteto de mão cheia, entendeu? É um arquiteto assim, que tem uma qualidade única, né? De fato, não porque ele é meu sócio e sem querer, né, potencializar isso. Exatamente. E aí eu fui para Bragança. Aí eu fui convidado para ser secretário de Planejamento e Habitação em Bragança Paulista. Eu fui para lá também. E tive um trabalho muito interessante com o Ministério Público lá, que eu posso contar a qualquer hora, assim, mas é muito interessante mesmo. Junto com a promotoria, que eu dava praticamente expediente lá com a promotora, a doutora Kelly, que virou minha amiga pessoal no final dessa história, que é raro também, né? Ter promotor amigo na gestão. Não é tão comum isso. Mas a partir de toda essa experiência nossa, quando a gente chegou no final, em 2016, quando terminou tudo isso, aí a gente resolveu abrir um escritório de arquitetura, eu e ele, porque a gente tinha muito acúmulo já de trabalho, né, na gestão, uma especialização empírica e científica também, né, de todas essas oportunidades que nós tivemos. Então nós abrimos então a SoloUrb, Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia. E deu certo, cara. Assim, tem dado certo, né? Assim, acho que tem muito ainda a contribuir, a gente tem muito a crescer enquanto empresa, enquanto escritório de arquitetura. Né? Temos nossos colaboradores que estão com a gente. A pandemia foi um momento muito difícil também, né, para o nosso trabalho. Acho que paralisou tudo, de certa forma, mas levou a gente para o ambiente remoto. De alguma forma também foi bom nesse sentido, a gente se adaptar, né, ao ambiente remoto dentro de um campo de trabalho que ele está muito vinculado ao ateliê mesmo, né, ao presencial. Né?
Interessante, realmente a pandemia mudou muito as relações comerciais, mudaram muito as relações gerais do mundo, né? Exatamente. Interessante. Pro bem e pro mal, né? É verdade, é verdade. Falar em mal, esse cheiro tá muito gostoso desse café, viu, Wesley? Pois é. Não, obrigado. É só para comentar. Você quer um bolinho, pô? Pois é, chega a vir com o bolo já junto. Ah, tudo bem, perdoado. E como é que você conseguiu chegar nessa parte do Sebrae e chegar a Rondônia? Porque aí provavelmente tudo bem que você tem um histórico muito interessante de uma prestação de um serviço, pelo visto, muito bem feito, senão você não teria avançado em outras cidades. Mas como é que chegou em Rondônia? Que até então vocês só estavam em São Paulo. Eu adoro Rondônia, adoro, assim, tem uma paixão. Uma paixão, né? Certamente. Pelo seguinte, o Paulo Miota, que foi prefeito, né, e hoje está com a gente na Solo, ele também, depois de ser prefeito, teve uma carreira muito interessante em Brasília, na Frente Nacional de Prefeitos e Sebrae. Ele foi para o Sebrae também e ajudou a idealizar o programa Cidade Empreendedora do Sebrae Nacional. E veio para São Paulo. E o Sebrae Nacional traz para São Paulo o projeto piloto do programa Cidade Empreendedora. E para isso, dentro do tamanho que o projeto ele assumiu, né, ele, enfim, se consolidou em São Paulo, foi necessário incluir a Fundação Getúlio Vargas, né, como articuladora do programa Cidade Empreendedora junto aos municípios. Articuladora significa levar o programa aos municípios paulistas, oferecer aos municípios paulistas através de vários encontros regionais, e a Fundação Escola Sociologia e Política como operadora do programa. E a operação do programa ela parte da contratação de um conjunto de consultores, coordenadores e consultores que colocam essas metodologias do programa Cidade Empreendedora e oferecem aos municípios. Como o Paulo estava envolvido diretamente nisso, ele indicou, né, profissionais para assumirem a coordenação dessas consultorias. São várias consultorias que o programa Cidade Empreendedora oferece aos municípios. Vale destacar que isso é inédito, né? Um envolvimento do Sebrae. Foi um movimento pioneiro, então. Pioneiro nessa escala, né? Com esse investimento que o Sebrae coloca, principalmente colocou em São Paulo. Em São Paulo eu estou falando, são mais 600 municípios em São Paulo. Pelo menos 540 municípios aderiram a pelo menos um dos produtos do programa Cidade Empreendedora. Para você ver o tamanho, né? São mais de 70 mil horas de consultoria executadas dentro do projeto piloto São Paulo. São, né? O cara começou com um projeto piloto no estado mais complexo do país. Mais complexo e nessa escala. Mano, e nessa escala. Projeto piloto é esse? Exato. Isso é um projeto Deus. É um projetão, né? Projetão. É um projeto grande. A não ser que a gente esteja mirando o mundo. Aí beleza. Então, mas são 11 consultorias, né, disponíveis. Estou falando desde inclusão produtiva, rede sim, sala do empreendedor, associativismo e simplificação do licenciamento de obras e edificações, revisão e elaboração dos códigos de obras e edificações. Esse é um dos produtos do programa. E aí eu fui, então, contratado para coordenar em São Paulo. Coordenar significa contratar, né? Selecionei a equipe de consultores por todo o estado de São Paulo, através de análise de currículo, entrevista. Montei essa equipe, que ela começou com 32 consultores, chegou a quase 40, né? Por todo o estado de São Paulo. E nós, então, atendemos 122 cidades. Né? Nessa consultoria da simplificação do licenciamento. Entregamos 112 cidades, né? Entregamos. Só que foi um processo, aí foi piloto, né? Piloto, porque nós recebemos a metodologia do Nacional, que não tinha um diálogo institucional preciso com o poder público, sabe? A forma da abordagem, porque se a metodologia propõe que a construção da solução parta do servidor público, a gente tem que ter uma abordagem
atrativa, né, de comprometimento desse servidor enquanto desenvolvimento e aplicação. Porque o que é o método, né, para ficar bem claro? O método é um conjunto de oficinas, são workshops. E nesses workshops tem atividades que são programadas e uso de ferramentas de planejamento. O consultor, né, contratado pela operadora FESP, coordenado por mim, ele facilita e modera esse método com a equipe da prefeitura e constrói a solução. Qual que é a entrega disso? É um diagnóstico do status atual, como é que está o processo de licenciamento das edificações do município. Quais são os seus problemas gerais? Hierarquiza os problemas. Quais são os mais urgentes, mais graves, né? Maior tendência, se eu não cuido hoje, vira um grande problema amanhã. Fluxos de processo, estrutura institucional, organogramas, tempo, né? Qual que é o indicador de qualidade dessa consultoria para o SEBRAE? É a diminuição do tempo da aprovação de uma residência, de um pequeno comércio, de um pequeno serviço. Então, o indicador é o tempo. Só que o tempo você divide em dois. É o tempo de uma análise de um processo, é o tempo de tramitação de um processo, que sai da mesa 1 para a mesa 2, para a mesa 3. Isso no serviço público, na estrutura, ainda arcaica, né? Eu acho que eles ainda entendem que, assim, eles precisam de mim, então vai ser no meu tempo. Exatamente. É o que parece, né? Tem sempre essas síndromes do pequeno poder, né? Assim, eu vou segurar, eu vou trazer, isso aqui é meu, é onde eu consigo ter um espaço garantido. Então, assim, esse diagnóstico, então, ele estrutura esse status atual mesmo, status de fato, né? Vinculado à estrutura e à capacidade institucional que a prefeitura tem para o controle urbano. A gente chama de controle urbano. O que é o controle urbano? É a fiscalização ou a forma que você estabelece a regularização urbana, a gestão urbana, a regularidade, né, a aprovação. E o Código de Obras ele tem uma questão fundamental, que quando essa legislação, que é uma legislação complementar ao plano diretor municipal, não é ela que trata da atividade econômica. E quando o SEBRAE ele cria o programa Cidade Empreendedora, um olhar, né, nesse sentido é a melhoria do ambiente para a atividade econômica, ou a melhoria do ambiente de negócios, né? Só que o Código de Obras ele não trata da atividade econômica. A legislação complementar que trata da atividade econômica é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, que dá as permissões de atividade e a definição dos parâmetros urbanísticos no lote. Uhum. E aí eu fui tentar entender, né? Eu questionei isso quando fui contratado, porque o Código de Obras, né, é uma legislação meio obsoleta, de certa forma, entendeu? Por quê? Porque existe um rito processual que envolve o Código de Obras, que passa pela aprovação de um projeto na prefeitura, a emissão de um alvará de construção permitindo a obra, posterior certificado de conclusão dessa obra ou habite-se, conhecido como habite-se, e quando se trata de atividade econômica, o alvará de funcionamento dessa atividade econômica. Esse rito processual e esses instrumentos que dão direito à atividade econômica a partir do alvará de funcionamento da atividade econômica. Isso está vinculado ao Código de Obras. É por isso que o SEBRAE, então, escolhe essa legislação. Tudo isso é importante dizer, porque qual é o ponto fundamental da consultoria que, depois da experiência de São Paulo, me leva para Minas Gerais. Aí eu sou contratado pelo SEBRAE de Minas Gerais para fazer um projeto piloto em 4 municípios. Mas só desse tema ou desse tema. O projeto piloto inteiro foi transferido? Não, só essa consultoria. Poxa, que interessante. O contrato direto comigo, né, com a Solo Urb. Foi algum destaque? Ou porque era realmente uma dor muito latente que perceberam que, na verdade, poderia ser espalhado? Uma dor ela é muito grande, essas que tratam do licenciamento, né?
Porque a dinâmica da cidade ela é muito mais rápida do que capacidade institucional e controle que a prefeitura tem sobre ela. Né? Por isso que as legislações precisam ser simplificadas. Por isso que tem que ser. Né? Mas foi uma consultoria em São Paulo muito bem avaliada. Né? Nós entregamos, foram 13.700 horas de consultoria. Nossa. E essa equipe que trabalhou comigo em São Paulo, nós aprimoramos o método durante a sua aplicação. E nós reconstruímos esse método. Né? Inclusive o MOA, né, que é o Manual de Orientação para Aplicação, que é o documento principal das consultorias do Programa Cidade Empreendedora, todas elas têm o Manual de Orientação para Aplicação, que o consultor se utiliza para desenvolver no município. A versão atual do Nacional foi desenvolvida por essa equipe de São Paulo, sob a minha coordenação. Sob a minha coordenação. Está lá, é o documento lá, oficial lá. Entendeu? Então, e ela foi muito bem avaliada. Aí Minas, né, chamou a atenção de Minas, e Minas então me chamou diretamente, né, me contratou, aí sim a Solo Urb, né, como um projeto piloto, uma pequena operadora. Né? E aí nós então fizemos em Minas o piloto. A partir daí, Sebrae Rondônia se interessou, estava com essa demanda aqui na capital Porto Velho, e aí eu vim para cá e foi tem sido tudo muito bom, assim, muito legal. Tem um detalhe, que Minas avançou um pouco mais. Minas fez uma segunda etapa, porque a primeira etapa, desculpa, eu não terminei de falar as entregas, né? Além do diagnóstico, a gente entrega um plano de ação. Né? Ele desenvolve um segundo bloco dessa consultoria que trata não só de trazer boas práticas de municípios que já têm processos bastante desenvolvidos enquanto investimentos em tecnologia, geoprocessamento, georreferenciamento e sistemas de gestão integrado para o licenciamento, né? Como Maringá, por exemplo, Fortaleza, que são as duas grandes, Cascavel, né, que são as 3 grandes referências. E o plano de ação ele tem uma relação direta com a gestão dos processos, né, com os fluxos de processo, né, com o excesso da burocracia de fato, né, que está muito vinculado nesses fluxos de processo internos da prefeitura, né, que passam por análises, protocolos, tomadas de decisões, atos discricionários, às vezes inadequados ou não em cumprimento à legislação. Então, o plano de ação ele tem um foco mais, o eixo da gestão, que a gente trabalha com muito cuidado. Né? E a terceira entrega é o texto base da minuta de lei do Código de Obras. O ponto é o seguinte, essa legislação, ela sai de um padrão de legislação que a gente chama tecnicista, significa que ela coloca a prefeitura na obrigação de, por exemplo, entrar dentro de uma residência para medir tamanho de porta e janela. Desnecessário. Desnecessário, certamente. E por que é desnecessário? As atribuições de responsabilidade já estão muito definidas. Eu tenho a prefeitura no seu papel do Estado. Eu tenho um responsável técnico, eu tenho um proprietário. A relação comercial é entre responsável técnico e proprietário. A prefeitura tem que olhar o que é o interesse público. E aí nós, então, propomos uma mudança e uma quebra de paradigma, de deixar de ser uma legislação tecnicista e ser uma legislação que regulamente o processo de licenciamento, dando ao responsável técnico a sua atribuição real. O projeto é dele, não é da prefeitura. Percebe? Uhum. O que é o interesse público é o parâmetro urbanístico. O que é o parâmetro urbanístico? É o afastamento, é a permeabilidade, é a taxa de ocupação da casa no terreno, é o tamanho da construção no gabarito, é o coeficiente de aproveitamento. Isso é interesse público. Essa relação do edifício com a cidade, na paisagem da cidade, é do interesse público, é do interesse comum. Dentro do imóvel, eu tenho um responsável técnico, eu tenho um proprietário. A gente começa da capacidade institucional da prefeitura conseguir ter uma gestão onde as novas estratégias de fiscalização, de como que ela controla esse espaço que é comum de todos, com a equipe que ela tem.
exemplo. Estou falando demais? Não. Exemplo. Eu vou triturando, né? É muita informação e é um outro mundo, né? Eu imagino que a galera também que vai estar vendo, vai estar triturando, é muita informação e a gente vai organizando à medida que você vai falando, né? Mas eu estou entendendo. Se eu estou entendendo, qualquer um entende, porque eu tenho uma lenteza eu estou tentando ser super didático, né, nesse sentido, sem me perder também no tempo das coisas, né? Tá fazendo sentido, eu estou entendendo tudo. Tá. Então, aí essa... Você ia dar um exemplo. Ia dar um exemplo... Até esqueci o exemplo que ia dar. Você estava comentando que tem a separação do que é do poder público, no seu interesse público, a separação da relação dentro da casa com o responsável técnico. Aí você disse, quer ver um exemplo? Uhum. Não estou me lembrando o tá exemplo, bom. Não, mas vamos em frente que ele vai voltar assim, né? Já. Ele vai voltar. Já. Mas o que acontece, então, aí quando eu venho para Rondônia, através aí do Sebrae de Rondônia, aqui na capital Porto Velho, a gente começou a aplicar essa metodologia, né? Assim, eu fiz a seleção da equipe de Porto Velho, dos consultores aqui, né? O AD Carlos Júnior, que hoje ele é reitor da São Lucas, trabalhando na primeira etapa, o Giovanni Marini, que é geógrafo também é professor da São Lucas, e aí a gente, junto à agência de desenvolvimento da prefeitura lá com o Marcelo Tomé e o Leandro. Com o Marcelo Tomé e com o Leandro e a equipe dele, né? A gente então começou a aplicar essas oficinas. E foi muito curioso, né, o caso de Porto Velho, porque primeiro que é um município que a dimensão territorial dele são 32 mil quilômetros quadrados, salvo engano. É, né? Diferenciado. Quase do tamanho, quase não, é do tamanho de um país, né, comparado à Bélgica, por exemplo. Boa. É enorme, né? E uma área urbanizada com uma população de 550 mil habitantes, né? Que do tamanho do que a gente pode classificar como uma cidade média brasileira, né? E é uma capital de estado, né? E na capital do estado a gente tem todos os entes federativos, né? A gente tem aqui a estrutura da prefeitura, das suas secretarias, governo do estado, governo federal, né? E aí são secretarias que são elas estão localizadas de forma muito separada, né? Assim, são secretarias onde, quando nós juntamos esse grupo de trabalho para começar a fazer a primeira oficina, que busca estabelecer uma visão do todo, né? Foram 28 servidores que participaram desse processo. Foi a maior equipe que nós tivemos dentro das consultorias das quase 47 cidades, né? E 6 secretarias envolvidas, né? E ficou muito claro, né, nesse primeiro momento, que tinha uma dificuldade de integração. Sabe? Eu estou falando que as 6 secretarias que participaram são 6 secretarias envolvidas nos processos de licenciamento, né, de aprovação. Né? Caramba! Espera aí, que tanta secretaria é essa? Aqui, isso é o caso Porto Velho? É o caso Porto Velho. Ou qualquer outro lugar também são 6 secretarias? Não. É o caso Porto Velho. Qual é o padrão, que eu me lembro aqui, porque quando nós orientamos a montagem, a gente orienta o gestor para montar a equipe que vai participar do processo, né, da consultoria, a gente orienta da seguinte forma: por onde passa o processo administrativo, né, aquele processo impresso, por onde passa o processo administrativo, seja no protocolo de entrada na prefeitura, até a emissão do alvará de construção, por exemplo, por onde passa é importante ter alguém participando dessa equipe, né? Porque no diagnóstico a gente estabelece de fato uma discussão de problema dentro de uma visão do todo mesmo, né? Uma visão não fragmentada, não dentro de uma lógica, e essa é uma lógica real, que é a departamentalização do serviço público. A lógica da prefeitura é essa. Departamentalização. Entendeu? São quadradinhos. São subprefeituras. Exatamente, né? Mesa 1 para mesa 2. Então isso ficou muito caracterizado,
para nós aqui em Porto Velho, sabe? Muito caracterizado, né? E o grande primeiro problema que nós diagnosticamos aqui é com essa equipe, né? Não nós, a equipe, dentro da metodologia e das ferramentas que nós utilizamos, era que é necessário ter ações urgentes de integração de processos, urgentes, né? A gente está falando das secretarias SEMUR, SEMPOG, SEMA, tem a de mobilidade, a SEMFAS e a de Superintendência de Tecnologia, além da Agência de Desenvolvimento. Para que isso tudo? Bastante coisa, né? Não, então, mas assim, faz sentido, né? Não se trata aqui de uma crítica à estrutura funcional da prefeitura, né? Mas essa falta de integração, ela impacta significativamente, né, na vida da população. Então, e até no próprio crescimento da sociedade, né? Da cidade em si. Exatamente. Mas ainda assim, né, a gente fala de um governo municipal que tem grandes realizações, né, e muito bem avaliado pela população, né? Então, o projeto político, ele funciona, entendeu? Ele funcionou, ele foi legitimado, né, na última eleição, o prefeito foi reeleito, né, e é uma equipe muito competente em vários aspectos, né? Mas a questão da falta da integração, ela impacta, né, nesse tempo, né, no tempo das coisas. Eu imagino também que são muitas competências e talvez nunca tinham passado isso na cabeça deles, né? Sim, exatamente. Eu imagino. E eu acho que essa foi uma primeira grande conquista da consultoria na sua aplicação, né? Em colocar esse grupo todo trabalhando junto. Boa. E outra, de repente, isso seja o start, o princípio para desburocratizar outras coisas, né? Talvez não com vocês, porque vocês têm uma competência X, né? Mas de repente com outros que vão... Caraca, se a gente conseguiu desburocratizar, facilitar o código de obra, deve ter isso para outros setores. Sem dúvida. Vamos expandir. Tomara que realmente tenha sido o princípio disso. E acho que exato. Acho que a tendência, acho que é essa, né? Acho que os gestores estão envolvidos, né? Estão comprometidos com isso, né? A rigor. Agora é avançar, né? É evoluir. Mas foi muito interessante, né? Conhecer essa realidade de vocês na gestão, nessa sobreposição de camadas de governo que tem em Porto Velho, né? As relações institucionais aqui são muito intensas. Estamos falando que o governo do Estado está aqui, a Prefeitura está aqui, a União está aqui. Então, é uma intensidade maior, né? Enquanto diálogo institucional, enquanto faz sentido. Efeito político. Porque todo mundo está na mesma cidade, né? Na mesma cidade. No mesmo espaço. E hoje foi muito legal, porque eu fui na Câmara Municipal, né? Hoje tive essa oportunidade de conversar com os vereadores aqui de Porto Velho, porque nós estamos finalizando agora sim o projeto de lei, né, e há uma previsão em maio de propor essas audiências públicas e a discussão dessa legislação. E aí na volta eu passei ali pelo conjunto de edifícios do governo do Estado, né? Tem ali o Palácio, né, digamos aqui, um prédio enorme lá do governador, depois você tem a Assembleia, o Tribunal de Justiça. Parece um complexo, né? Um complexo de edifícios públicos ali. Está quase Brasília, né? Exatamente. Então, assim, a cidade ela vive isso, né? A dinâmica aqui de vocês, o funcionalismo público aqui ele é muito forte. Muito né? forte. É um grupo muito forte. Né? Isso gera muita discussão política. Então, eu acho bom, né? Eu acho que tem várias questões interessantes nesse sentido, porque a população acaba se envolvendo de alguma forma ou de outra. Né? Se beneficiando disso, né? Também. Caraca, interessante. Agora, quando você disse que vai, a partir de maio, começar a propor as audiências públicas, quando que efetivamente a gente consegue usufruir, vamos dizer assim, desse resultado? Sim. Você a agenda... Imagina. Essa agenda política é da prefeitura, né? Não é minha. Assim, há uma previsão em maio, né, de finalizar todo esse processo e colocar à disposição do Legislativo para o debate, e a partir daí as sugestões e alterações ou não, né, para aprovação da nova legislação.
nós temos que ter nós estamos no ano eleitoral, então há limites aí, né, de tempo em relação a isso. Salvo engano, em agosto, né, parece que inicia o processo eleitoral. Isso. Né? Em agosto, né? Não, acho que é julho. Julho? Julho. Então estamos num tempo curtíssimo para colocar essa legislação em votação, aprovação e sim a sua aplicação. Por um lado, né, simplificação, no caso da legislação, observa-se, e aí eu vou resgatar o exemplo que eu esqueci lá atrás. Lembrou? Lembrei. Boa. Pelo seguinte, quando a gente observa internamente as prefeituras, né, essas secretarias responsáveis pelos processos de aprovação, isso é eu faço um doutorado hoje, né, minha pós-graduação é doutorado em cima do programa Cidade Empreendedora, e eu sistematizo muitos dados das consultorias que foram aplicadas até agora, né? Nós estamos falando de 124 cidades, né, que já passaram, né, por essas consultorias. Então, nessa sistematização desses dados que eu realizo, isso eu já tinha por experiência própria também, tá? Mas era empírica até então, né? Agora o universo e o recorte é mais amplo, e eu estou falando de cidades de pequeno porte, médio porte e grande porte. O mesmo método, ele foi aplicado, ele está sendo aplicado em cidades de tamanhos diferentes, realidades diferentes, lugares diferentes, contextos regionais e locais diferentes. O método se aplica, né? A solução se constrói com a equipe da prefeitura a partir dessa realidade. Isso tudo vem acontecendo, né? E o que demonstra dentro da sistematização de dados que eu realizo? Aproximadamente de 70% a 80% dos processos administrativos de aprovação dentro das secretarias são de baixo e pequeno impacto. São residências unifamiliares, né? Residências, são pequenos comércios, são serviços, né, de baixo impacto. Quando a gente trata a simplificação quanto conceito de simplificação, quebrando esse paradigma, significa que se eu simplificar através de uma aprovação autodeclaratória, o responsável técnico determina que ele está cumprindo o regramento todo que envolve, né, aquela aprovação, no seu baixo e pequeno impacto, né, eu tiro da mesa da prefeitura, do técnico da prefeitura, de 70% a 80% dos processos. Nossa, isso é uma mudança muito drástica. É muito drástico, entendeu? Percebe o ganho? Com certeza. Ele preparar a legislação do Código de Obras, transformando ela numa legislação de regulamentação de processo de aprovação, que seja só para baixo e pequeno impacto, significa que eu estou dando um ganho extraordinário do poder público. Pois é. Eu estou tirando 70%, 80% da fila dos processos que entram em análise das prefeituras. Posso até imaginar que isso é seu argumento principal de venda. Que cara... exatamente. E eu tô, de certa forma, demonstrando isso nas minhas pesquisas. Entendeu? Demonstrando. Independente dos contextos locais e regionais. Independente de ser um município pequeno no interior de São Paulo ou de ser a capital Porto Velho, Rondônia. Interessante, porque toda a metodologia ela meio que se adapta à cultura, né? Nesse caso, só a aplicação é adaptada diante da realidade daquela sociedade, daquela prefeitura. Mas é o método que ele passa a ser válido, porque ele parte de uma construção coletiva com a equipe local, que vai estabelecendo a visão do todo, da realidade local, o diagnóstico que envolve, de fato, aqueles problemas locais. E a busca das soluções, seja na gestão ou na legislação, ela tem se refletido nesse contexto. Tem se refletido. Uma coisa é o seguinte, que o processo está no início, né? Nós estamos trabalhando a legislação e a gestão. O indicador é o tempo. A gente vai medir o tempo ainda. Depois que essas legislações estiverem
aí sim aprovadas no município, em aplicação, na quebra de paradigma fora da prefeitura. Esse é um detalhe fundamental, viu, Aldo? Porque a gente observa muito e critica muito a prefeitura. A gente sempre olha, às vezes, para dentro do poder público como se ele fosse um vilão. Ele não é um vilão. A causa dos problemas, e muito da causa dos problemas que acontecem internos às prefeituras, tem a ver com legislação, que são, via de regra, bastante conflituosas nos seus conteúdos. Boa. Né? Se sobrepõem nas suas competências e geram interpretações. A segurança jurídica passa para uma legislação que tem que ser objetiva na sua interpretação, dentro e fora da prefeitura, certo? E parametrizada na sua aplicação. Parametrizada significa qual é o índice que eu tenho que cumprir. Perfeito. Que eu tenho que desenhar. Qual é? Basicamente, estão reescrevendo o código de obra, começando um negócio organizado, definido, com método, com parâmetro, coisa que não tinha, pelo visto. Tinha em exagero. Caraca. Ele era assim, exagero enquanto exigências, né? Assim, exatamente com esse vício de querer colocar os técnicos da prefeitura observando internamente as construções, os projetos. Observando o tamanho do quarto, o tamanho da janela, da porta. Talvez isso há anos, muitos anos atrás, faria com total sentido, né? Sim, total sentido. E eu vou te explicar por quê. Em São Paulo, em 1978, era um período da ditadura militar, era um contexto de controle total, né? Foi aprovada uma legislação chamada Código Sanitário, decreto estadual. É um decreto que tem mais de 580 artigos. Nossa. Você acha que é possível aplicar uma legislação com 580 artigos? Não. Absolutamente, entendeu? Assim, o decreto sanitário, ele praticamente determinava todo tipo de técnica interna e construtiva nos imóveis. Eu me lembro disso. Eu acho que eu vi a Samidana comentando sobre isso, que inclusive isso permite o poder público, e aí vai da má índole dele, de multar porque a saboneteira que está no banheiro está num tamanho ou numa altura diferente. Maçaneta, o formato. Pois bem. Exatamente. Isso me marcou, porque isso é a cara da política, velha política brasileira. Justamente, é o controle total. Essa legislação em São Paulo é vigente até hoje. Até hoje. Do céu. E nesse período pós-78 para cá, o Código de Obras de São Paulo passou a ser uma legislação completamente obsoleta, porque ela é municipal. E o decreto é estadual. Ele se sobrepõe. Então, se eu vou fazer um Código Municipal pós-decreto, eu tenho que ser mais exigente na sua composição, e não menos. É parte do que já existe. Exato, porque a hierarquia da legislação determina que o Código Estadual, ele é a base. A partir dali, eu não posso ser menos restritivo enquanto município. Eu posso ser mais. Só que eu já tenho 580 artigos. Como é que funciona, entendeu? É impossível. Isso não se concretiza na realidade. Não se concretiza na realidade das cidades, né? E isso gera muita insegurança jurídica. Isso foi São Paulo. Mas é um padrão que se estabeleceu não só em São Paulo, né? O excesso de informações internas a legislações urbanísticas, colocando o Estado sob total controle do desenvolvimento dos projetos. E eu tenho responsável técnico, eu tenho proprietário. A quebra de paradigma é essa, a simplificação está aí, entendeu? A gente tem que determinar qual é o papel do Estado. Quais os limites de cada um. Exatamente. E como diria a grande pensadora contemporânea, que eu não lembro o nome dela, cada um no seu quadrado, pô. É isso. Total sentido. Faz total sentido, né? Mas essa discussão, ela se altera, né? Ela começa, na verdade, a ter um contexto histórico interessante, né? que parte da Constituição de 88. Porque, para você ter uma ideia, como a gente chegou em limites gravíssimos, né, de produção de cidade, né? Essa produção do espaço social da cidade.
até a Constituição de 88, pegando esse período militar, mas também anterior ao período militar, as legislações urbanísticas eram desenvolvidas praticamente nos municípios, né? Você tinha pouca interferência dos estados, né? O primeiro marco regulatório, a primeira legislação federal que trata do parcelamento do solo urbano é de 1979. Nossa. A primeira legislação federal que trata do parcelamento do solo. É a 6766. Né? Só que até 1979 você tem um monte de cidade construída. Né? Então, essas legislações, elas partiam muito do local. Né? Sem regras objetivas ou mínimas que deveriam estar sob o controle do Estado. Além de uma relação umbilical entre a urbanização brasileira e a industrialização brasileira. Por que isso é umbilical? Explique. A industrialização brasileira, segundo ciclo de industrialização brasileira, foi quando as indústrias multinacionais começaram a vir para o Brasil. Né? Isso aí foi período ali da década de 50, governo Juscelino. Quando ele abre esse mercado, essas multinacionais que vieram a priori, num primeiro momento, foram as automobilísticas. Volkswagen em São Paulo, Ford, as grandes montadoras, né? Vieram para o Brasil. Nesse contexto, as decisões políticas, sem julgá-las hoje, né? Sem julgá-las, destruíram, como proposta da urbanização, a matriz de transporte ferroviário. As ferrovias elas foram completamente destruídas, né? E as cidades elas passaram a ser desenhadas nas suas composições para os carros. Para os carros. Os impactos são enormes, avaliando hoje. Rios, cursos d'água, canais, córregos, afluentes, né, foram canalizados, foram retificados, foram tamponados. E as suas margens foram sendo construídas, os viários, as avenidas, as ruas. Tem um documentário que vale a pena todo mundo assistir, pequenininho, 25 minutos, chama Entre Rios. Entre Rios. Eu vou até salvar aqui. Salva aí. Ele conta a história de São Paulo nesse período. E tem alguns bons diálogos e boas colocações de professores acadêmicos da Universidade de São Paulo que falam que o caminho das águas passou a ser o caminho dos carros. Que a enchente é a produção do homem. Nós inventamos a enchente. Nossa, isso é pesado. Pesado. Nós impermeabilizamos o solo, aumentamos a sua velocidade no solo, nós retificamos os rios, canalizamos os rios. Rios que eram de planície, sinuosos, passaram a ser canais. O canal é um outro aumento de velocidade de água. Verdade. Só que ele vai bater em algum lugar. E isso vai ter um impacto lá onde ele vai bater. Onde bater, ele vai subir. A água sempre encontra o seu caminho. Esse é um efeito da industrialização. Eu entendi essa frase. Entendeu? Entendi. Esse é o primeiro efeito da industrialização. O segundo são os baixos salários. De quem exatamente? Da força de trabalho dessas indústrias. É o que a gente chama de chão de fábrica. Esse chão de fábrica, nesse período, ele estabeleceu um grande fluxo migratório para as regiões industrializadas e metropolitanas. O Sudeste, de fato, recebeu muito desse período da industrialização brasileira, muito concentrada no Sudeste. Esse fluxo migratório de baixos salários começou, então, a produzir a periferização e a favelização. Caraca, pesado. Por isso que a industrialização ela é um cordão umbilical com a urbanização. Entendi. O baixo salário, ele não dá a capacidade de uma família comprar uma moradia. Né? Ou pagar por um serviço privado, uma educação, uma saúde. Percebe? Sim, total sentido. E você meio que fica refém disso. Você nunca meio que cresce, vamos assim dizer.
Aí o tempo não permite, porque um tempo de um planejamento, onde você vai receber um grande fluxo migratório para trabalhar nessas grandes fábricas, recebendo baixos salários, ele não é compatível de você produzir uma cidade nesse período. Essas populações, elas foram ocupando. Por isso que tem tanta ocupação, invasão. Esse período da periferização e da favelização, nesse período, ele foi tão grave, mas tão grave. Tinham movimentos da reforma urbana, muitos cientistas na época questionando a ausência do Estado, né, entendendo que a industrialização significa progresso, mas ela é mais crescimento do que desenvolvimento. Essas mudanças de conceito são fundamentais. Fez com que, em 1988, na Constituição brasileira, fossem colocados 2 artigos constitucionais, 182 e 183. Primeira vez na Constituição brasileira se cunhou o termo regularização fundiária, urbanização de favela, na Constituição. E as exigências para planos diretores, ferramentas de uso capião. Isso está lá. 13 anos depois, esses 2 artigos constitucionais são regulamentados numa legislação em 2001 chamada Estatuto da Cidade. Regulamenta. Define novas regras para o planejamento urbano. Apresenta uma caixa de ferramentas, de instrumentos urbanísticos. E muda completamente o ensino e formação do arquiteto na universidade. Porque eu sou de uma época que não se fazia discussão técnica e política na universidade quando se tratava das disciplinas de planejamento urbano e urbanismo. Na minha época, planejamento urbano e urbanismo era desenho de cidade. Não era discussão técnica e política da cidade. A partir das suas mazelas, consequências, etc. Muda completamente. O impacto ele é brutal. E a gente evolui muito a partir daí. Muito. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no Estatuto da Cidade há princípios estabelecidos. Princípios que são fundamentais. Função social da cidade. A cidade tem uma função social. Função social da propriedade privada. Tem uma função social. O que caracteriza a função social da propriedade? Ela tem que estar utilizada. Ela não pode não estar utilizada ou subutilizada. Tem que estar utilizada. Porque ela está na infraestrutura urbana, na otimização do recurso de investimento em infraestrutura. O princípio da sustentabilidade urbana, que passa a ser, qual é o conceito? Sustentabilidade urbana, não no marketing, me permita a provocação, não no marketing. A sustentabilidade urbana passa a ser quando a cidade é socialmente mais justa, ambientalmente mais equilibrada, culturalmente mais valorizada, economicamente viável. Qual é a grande questão? A gente deixa de olhar a cidade só através do viés econômico. Incluímos na agenda de desenvolvimento a cultura, o meio ambiente e o social. Isso é uma transformação brutal, entendeu? Sair disso para transformar em legislações, processos, procedimentos, é um grande caminho, é um longo caminho. Né? Mas há a previsão nessa legislação que as legislações urbanísticas precisam e devem ser simplificadas. Isso é uma exigência legal. Isso não é uma coisa que o Sebrae está inventando, nem eu. Isso é uma exigência. Nós temos que trabalhar a favor disso. Né? Isso me anima demais. Né? Isso você percebe entusiasmo, né? Percebe entusiasmo. Né? E eu sou muito entusiasmado mesmo com tudo isso que eu hoje estou tendo o privilégio de realizar. Né? Porque é uma luta. Isso é uma luta de muita gente. É muita gente. É a Hermínia Maricato, é a Raquel Ronick, é a Flávia Vilaça, é Milton Santos. São grandes pensadores, né? Que viveram e vivem esse drama do planejamento urbano, do desenvolvimento das cidades, né? Dessas comunidades pobres. O pobre não quer viver na favela porque ele quer, Aldo. Não é escolha dele, entendeu? Ele não tem para onde ir. Isso não é uma escolha. Né? E é uma loucura. Eu não sei vocês, mas eu estou fritando aqui. Pois é. Velho.
eu não sei nem o que dizer, eu poderia encerrar assim, a gente está todo errado, é isso mesmo que a gente entendeu. Nós estamos bem, nós melhoramos. Nós melhoramos bastante. Tem muita coisa para melhorar, mas, cara, essa causa e consequência que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu realmente... Você sabe que eu dou aula, né? Dou aula na universidade, faço um doutorado, né? Meu orientador é o Wilson Caracol, queridíssimo. E quem trabalha nessa área, né? No urbanismo, no planejamento, na gestão pública, tem que ter propósito, né? Porque é dramático mesmo, né? Quando a gente olha essas realidades. Eu vivo em região metropolitana, sabe, Aldo? É diferente de Porto Velho. Não? Uhum. Porto Velho tem uma excelente qualidade de vida. E é uma excelente cidade. A priori, para se morar. Eu não moro aqui, mas... eu confirmo. Já morei em vários lugares do país e... Exatamente. A única questão que pega para mim aqui é o calor, né? Mas aí, eu morei em Manaus também. Um período pequenininho, pouco tempo em Manaus, né? Mas eu acho uma cidade excelente para se morar. Com uma excelente qualidade de vida. Uma paisagem belíssima. A única coisa que peca é que não tem uma praia. Exatamente. Só não isso. Tem o rio, mas falam que se entrar no rio, o jacaré vai comer, né? Você volta assim uma perna, tipo algo assim, tem alguns cuidados aí que precisa tomar. Mas eu moro em região metropolitana. A região metropolitana que eu moro é de Campinas. Aí tem a região metropolitana de São Paulo. A de Campinas são 22 cidades. Só. Nossa. Aí tem São Paulo, aí tem Baixada Santista, tem Vale do Paraíba. A composição dessas 4 regiões metropolitanas é o que a gente chama de macrometrópole. A macrometrópole paulista tem 32 milhões de habitantes. Meu Deus. São mais de 150 cidades. Imagina vender um curso a R$10 para essa galera toda. Nossa! Então, as dinâmicas metropolitanas, elas são intensas. Cara. Eu moro em Campinas, mas eu trabalho em São Paulo, eu trabalho em Bragança Paulista, eu já trabalhei em Amparo, trabalhei em Limeira. Percebe? Então, assim, esses pêndulos de mobilidade, o uso da infraestrutura, ele é permanente. Ele faz parte da nossa realidade, da macrometrópole paulista. A macrometrópole paulista, salvo engano, representa 25% do PIB brasileiro e 80% do PIB de São Paulo. Caraca! Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Sou muito franco nisso. Né? São Paulo não é exemplo para nada. Do ponto de vista da urbanização e da precarização urbana, São Paulo não é exemplo. O que São Paulo é exemplo é na produção científica. Isso é exemplo. Porque esses fenômenos urbanísticos de grande impacto, que envolvem, por exemplo, a sobreposição de usos entre o rural e o urbano, por exemplo, cunham novos conceitos, como um conceito chamado rurbano. Rurbano. Que está no meio do caminho? Exatamente. Que é o uso urbano de uma área rural. Porque mas quando a gente está virando urbano? Quando a gente trabalha o entendimento da área rural, significa atividade econômica rural. Quando eu tenho, por exemplo, chácaras de recreio, esse é um negócio que eu estou alertando aqui em Rondônia, para tomar cuidado com isso. Chácara de recreio, chacreamento em área rural, é atividade urbana, não é atividade rural. É a segunda residência, para fins de lazer. Não tem atividade econômica rural. Entendi. Isso em São Paulo, no tempo, virou um enorme problema de regularização fundiária. Enorme. Porque as prefeituras, em legislações municipais, permitiram as chácaras de recreio nas áreas rurais, lotes de 5.000 metros, 2.500 metros, até 10.000 metros, abaixo do módulo rural, do INCRA, do federal. Com o tempo, essas chácaras de recreio foram sendo reparceladas. O que era 5.000 passou a ser 5 de 1.000 metros, que depois passou a ser 20 de 500. Então, essa irregularidade fundiária que se tornou, por conta de um uso urbano na área rural, criou esses núcleos dispersos, essas fragmentações da cidade, essa dispersão da cidade. Quando isso começa a acontecer, o custo
para levar o serviço, o ônibus, o equipamento é do Estado. Saúde, segurança. O Estado não dá conta. Caramba. Esse é um fenômeno. Tem outro que é novo, esse é mais novo. Faz referência aos novos modos de vida metropolitano na região de São Paulo. Por isso que a gente tem que olhar São Paulo para não repetir os erros, entendeu? Quando a gente está olhando para uma cidade como Porto Velho. Não repetir os erros. Né? Querendo ou não, ela é um exemplo de reconstrução, né? Sem dúvida. Até porque ela está crescendo, está muito na frente e ao mesmo tempo ela está percebendo que está errando e está corrigindo. Exatamente. Sem dúvida, exatamente. Então, assim, esses novos modos de vida da população estão criando uma nova periferia na região metropolitana, na macrometrópole paulista. São os loteamentos... A periferia da periferia. Os loteamentos fechados de alto padrão. Estão acontecendo nas áreas rurais, entre os municípios. Tipo Alphaville, por exemplo. Tipo Alphaville. Tipo, tem um lá que chama... não sei, estamos lá no tempo ainda? Você que manda. Quintas da Baronesa. Quintas da Baronesa. Tem um que chama JHS Fazano, que tem piscina de onda, campo de golfe, polo. É coisa assim de muito alto padrão. Só que são nas áreas rurais. Qual é o ponto, cara? Quando você joga isso para essas áreas rurais, quem trabalha nesses lugares? Quem trabalha? A empregada, o jardineiro, o porteiro, tudo urbano, a babá. Essa mão de obra mais barata, que serve a essa população mais rica, certo? Não é dessa forma. O problema é que quando eu monto isso na área rural, afastado de uma cidade consolidada, eu tenho que levar essa galera que trabalha para lá. Essa galera que trabalha aqui, ela começa a ficar cansada de viajar todo dia. Começa a ocupar em volta. Começa a ocupar em volta. Isso me lembrou... Eu estou aqui tem 6 anos nessa cidade. A última que eu morava era Recife. Eu trabalhava e estudava no mesmo lugar. Eu levava 15 minutos da minha casa, eu pegava um ônibus, ele deságua numa via principal e eu pegava o BRT até o centro da cidade. 15 minutos. Horário de pico, 1h30, sem choro, num bom dia. Aí as pessoas acham isso aqui longe. Eu moro no Bairro Novo, é longe. Longe do quê? Tudo aqui nessa cidade é muito próximo. Né? E esse fenômeno que você... É uma delícia. Pô, cara, não tem nem ladeira, tu nem cansa. Por exemplo, sei lá, o centro de Porto Alegre, que é cheio de ladeira, tu andar ali por dentro, na segunda subida tu já tá botando o Marlboro para fora. Entendeu? Cara, esse fenômeno eu nunca tinha parado para pensar sobre... Mas faz total sentido. Sim. Porque, querendo ou não, você tem o mesmo problema do fenômeno anterior que você comentou, sobre levar os serviços públicos até lá, que aí você vai começar a aumentar seu custo, porque, querendo ou não, você tem que levar saúde, segurança, moradia, infraestrutura. O serviço público, ele atende, a priori, as populações mais pobres. São as populações mais pobres que se usam mais dos serviços públicos, dos serviços de educação e saúde. Certíssimo. Tem um outro documentário que também é curtinho, que você anota aí, chama O Novo Recife, já que você falou de Recife. Isso aí deve ser um dos melhores documentários que existe. Ele é curtinho, mas ele é muito impressionante, que mostra as decisões políticas em Recife na construção da proposta de um bairro chamado Novo Recife, numa área pública. Né? É bastante impactante. Vou olhar também. É isso, né? Cara, muito, muito interessante e pior, é muita informação, muita coisa para a gente falar em tão pouco tempo. Querendo ou não, fica aí o convite para a gente explorar mais sobre isso, né? Trazer mais informação, trazer mais exemplos. Outros fenômenos, por exemplo, a gente poderia falar um episódio só sobre isso. Causas e consequências, o que se prevê disso no futuro, o que isso tem trazido de benefício, de malefício também. Pô, querendo ou não, daqui a pouco isso chega aqui. Nós temos uma Alphaville ali no meio do caminho. Outra, o Bairro Novo, acho que não está regularizado ainda. Ainda está na área urbana. Eu pago energia urbana, ou área rural, eu pago energia rural, mais barata. Então, mas só uma questão, assim, nada contra o Alphaville, né, ou melhor,
nada contra com que as pessoas, as famílias, elas decidam morar em loteamentos fechados. Entendeu? Decidam. A gente só está falando da consequência disso. Né? Como é que você, na legislação, prevê o loteamento fechado? Que é uma questão também importante de esclarecer. A gente costuma olhar esses loteamentos com as residenciais fechados em muros como condomínios. Não são condomínios. Eles são loteamentos fechados. E o que caracteriza um condomínio? O condomínio é quando você tem a unidade construída, que nem o prédio. Entendi. O prédio é um condomínio, porque os apartamentos são construídos. O condomínio horizontal é quando as casas já são construídas e vendidas. A diferença ela é técnica, mas ela tem mais a ver com o registro cartorial. Entendi. O loteamento fechado é um lote de propriedade privada. O meu lote. Quando eu estou num condomínio fechado, eu sou dono de uma parte do todo, que a gente chama de fração ideal. É só uma questão mais... Sim, mas é uma questão burocrática, na ótica burocrática. De nomenclatura mesmo, de compreensão do que é a tipologia, né? A tipologia. Então, assim, não há nenhum tipo de... Eu não sou absolutamente contrário ao direito legítimo das pessoas quererem morar em loteamentos fechados. A questão é quando esses loteamentos são muito distantes e muito grandes. Né? Porque quando eu fecho uma porção da cidade... eu impeço que essa população passe por esse lugar. E esses impactos são muito grandes. Entendi. São muito grandes. Eles se tornam barreiras, né, urbanas que, dependendo da sua localização, impactam fortemente na vida cotidiana daquela população em volta. Outro ponto. Não. Mas por isso que é tão importante a legislação urbanística. É possível, eu trabalhei já em elaboração de legislações, né, planos diretores, lei de ocupação do solo, que as tipologias todas eram determinadas. Tipologias, loteamento aberto, loteamento fechado, residencial, prédio, residencial comercial, misto, enfim, várias tipologias que a gente costuma dizer o seguinte, né? A cidade ela é composta, é fácil essa compreensão. Ela é composta porque a gente chama de atividades residenciais e atividades não residenciais. A cidade é isso. O que são atividades residenciais? A gente divide em duas. A residência unifamiliar, a residência única no lote, a multifamiliar no prédio, onde muitas famílias moram. E a atividade não residencial é tudo que não é residencial. É shopping, é hospital, comércio, supermercado, comércio, serviço. Não. Então, é fácil entender dentro dessas duas formas de observar a cidade, em atividade residencial e não residencial. Né? E eu vou deixar a frase aqui, que eu já entendi que eu vou ter que deixar no final, mas eu vou falar. Eu vou até trazer já. Eu vou falar isso no final, né? Então, as legislações precisam garantir todas as tipologias de atividades residenciais e não residenciais. E devem permitir que o mercado imobiliário tenha flexibilidade na produção do seu produto imobiliário, na proposta do seu produto imobiliário. Então, as legislações, quanto mais rígidas elas forem, mais vão produzir irregularidade. Quanto mais flexível, mais a gente consegue controlar e determinar os padrões de ocupação. A ótica é o contrário, né? O pessoal acha que quanto mais regularizar, mais rígido for, mais fácil ou pelo menos menos problema vai ter. Na verdade, é o contrário, porque tem uma máxima que ela é muito verdadeira, né? Ela parte de estudos muito importantes, que o tempo mostra, nas últimas 4, 5 décadas, que esse tecnicismo da legislação, esse excesso, né, de previsão, de técnica, de tamanho, né, de controle da legislação, definindo o tamanho de porta, janela, como já falamos bastante aqui, se afasta da realidade, da dinâmica real da produção da cidade.
se afasta. Né? Então, o desafio nosso, pós-Estatuto da Cidade, é aproximar o que a gente chama de cidade legal, que é o que está na lei, da cidade real, que se produz todo dia. Exatamente. Esse é o desafio. Caraca. Aproximar. Né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Todo mundo faz parte da cidade. Né? A complexidade está no território. Todas as nossas disciplinas estão na cidade. Tudo acontece no território. Então, todo mundo tem que ser levado em consideração. Todo direito é legítimo de propriedade. Toda demanda é legítima. E tem outras questões também que são muito interessantes para a gente conversar em relação a direito, né? Que eu também gosto muito dessa área. Que a gente vai ter que deixar para outro episódio. Eu também gosto muito quando tem na parte de direito. Bati na trava de fazer direito. Mas hoje eu vejo que tem outros meios de atuar por ali. Mas, Eduardo, como que você enxerga a Solurb daqui a 2 anos, 5 anos? O que você imagina, principalmente com essa atuação que já tem um propósito claro dentro do seu coração, que transborda, inclusive, querendo ou não, você ajuda a desenvolver. Agora está ajudando a desenvolver a região amazônica. Pois é. Que honra, né? Que privilégio. Pois é. Isso para mim está sendo uma realização de um sonho, de fato, viu? Tá por aqui. Como é que eu vejo a Solurb daqui 2 anos? Cara, eu vejo ela fazendo o que ela faz, né? Continuar fazendo o que ela faz, assim, impactando muito no desenvolvimento sustentável das cidades, né? Não de uma forma mercadológica, mas de uma forma real, né? No equilíbrio dos aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos. A política pública tem que considerar esse equilíbrio, né, desses aspectos, né, para a gente ter melhores cidades. E eu vejo a Solurb atuando nisso, né, mais forte, com mais força. Eu me vejo doutor, né, terminar o meu doutorado, né, que também uma realização, poder ser pesquisador, cientista, professor. Isso é uma realização de família, inclusive, do meu avô, do meu pai, né, da minha mãe, das minhas irmãs. Né. Então, isso é uma realização de família. E em Rondônia. Né. Por que em Rondônia? Hoje, e vale a pena dizer isso, pelo Sebrae, Porto Velho foi a primeira cidade. Né. Mas tem mais 10 cidades em Rondônia que nós vamos trabalhar esse programa Cidade Empreendedora. E nós estamos hoje já em Pimenta Bueno, que loucura, em Corumbiara, Espigão do Oeste. Já estamos fazendo um trabalho lá. Então eu vejo a Solurb daqui 2 anos consolidada dentro do programa Cidade Empreendedora como uma empresa de consultoria, parceira do Sebrae. Né? Que mudou minha vida. Né? O Sebrae, ele mudou minha vida nesse sentido. Né? Ele me deu essa oportunidade, ele abriu essa porta para mim. E daqui 2 anos eu quero estar cada vez mais forte com o Sebrae. Que bom. Fazendo isso. Agora, não só o Sebrae, né? Querendo ou não, o Sebrae só foi o meio, porque se você não tivesse passado por todas aquelas experiências, o Sebrae não adiantaria de nada, né? Realmente você teve mérito também sobre isso, né? Não, sim, mas o Sebrae, ele assumiu a coragem de trazer esse debate, sabe? Ah, sim. E ele abriu essa discussão da legislação. Olha, salvo engano, é inédito na escala que o Sebrae está propondo. Assim, o Sebrae faz parte do Sistema S. Né? Ele tem uma vocação muito forte em formação, capacitação, pequena e microempresa. Ele entra no poder público e começa a financiar consultorias para as prefeituras. E ontem eu fui lá no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que teve lá na OAB, aqui em Porto Velho, e foi muito, muito claro, assim, sabe, essa importância que o Sebrae está dando, porque ele chama de criar as condições, através das prefeituras, para melhorar o ambiente de negócio. Certamente ele não está olhando só o ambiente de negócio quando ele propõe isso, porque geração de riqueza, qualidade de vida, impacta em todo mundo. Fato. Todo mundo. Então, nesse sentido, o Sebrae ele é um grande protagonista
nessa discussão. E de forma inédita, ele dá escala de um desenvolvimento de uma consultoria em legislação urbanística como nunca teve. Isso é extraordinário. Né? Tenho que chamar essa pessoa que está à frente disso, porque quem veio aqui, inclusive nesse estúdio, foi o Rangel, mas ele é da questão da inovação. Sobre esse ponto, eu acho que deve ser outra pessoa que deve cuidar, né? Sim. É uma inovação. É uma enorme inovação. Né? O que o Sebrae ele está se propondo a fazer. Eu estou tendo o privilégio de poder estar aqui contigo, falando sobre isso, né? Poder estar em Porto Velho. É a 5ª vez que eu estou vindo para cá. Em maio vem de novo. Aí né? sim. Mas a gente conversa mais um pouquinho. Então, assim, a minha expectativa daqui 2 anos é estar aqui de novo contigo, entendeu? Maio, a gente está em abril. Abril, talvez. Daqui menos de 30 dias eu volto, cara. É verdade. Talvez o episódio esteja saindo. A gente grava mais depois de 30 dias. Maravilha. Mas deixe uma mensagem que vier à sua mente e o que você já comentou aí. Vou botar meu óculos. É bom, né? Ajuda. Para que a gente possa aí deixar esse recado. Lembre-se de datar e colocar, assinar. Né? Tá. Enquanto você preenche, alô Wesley, Welles. Quero lembrar você, eu fiz um compromisso no início, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro é sobre essa estrutura que você está vendo, você pode produzir seu podcast aqui dentro também. Vai ter uma condição diferenciada justamente para quem é ouvinte, vivente, visível. Ele é o quê, Wesley? Ele é telespectador? Internet telespectador, falei melhor que tu. ou você que acompanha o Resenha de Negócios tem uma condição diferenciada aqui no Estúdio News, onde toda a qualidade é muito diferenciada. Você pode ter toda essa assessoria para produzir seus conteúdos, vídeos para o YouTube e afins. Eu diria até melhor um podcast. A gente está só surfando o início da onda do podcast, então a chance é agora de você montar o seu. E o segundo foi a palavra, a condição quase que imoral, porque eu esqueci a palavra que eu disse, enfim. Mas basicamente a minha empresa, minha consultoria de negócio, de desenvolvimento de negócio está desafiando a sua. Aqui embaixo tem um link que eu vou te desafiar numa conversa de 30 minutos a encontrar 3 problemas ou 3 oportunidades no teu negócio que ou estão te impedindo de vender mais ou vão te ajudar a vender mais. Gratuitamente. Você vai sair nessa call comigo, nessa conversa comigo, já com um plano de ação para que você possa executar sozinho e corrigir esses problemas. Eu estou te desafiando e não importa o seu tamanho, se você é uma startup, pequeno, médio, grande. Eu sei que tem problema de marketing, com certeza, então eu quero te ajudar. Tá aqui o link abaixo, clica lá, vai responder algumas perguntas e vai acessar a agenda para descobrir... a agenda para poder escolher qual é o melhor horário para a gente ter essa nossa conversa. Maravilha? Estou te esperando. Eduardo? Vamos lá, vamos ver. Milton Santos. O território nada mais é do que o chão, mas a população. Mais, né, no caso de somatória. O território nada mais é do que o chão, mais a população. É isso. É isso. É simples. É. Milton Santos é um geógrafo. Digamos que ele é o Oscar Niemeyer da geografia humana. Caraca! Um cientista mundialmente reconhecido. E ele tem várias publicações, tem um livro dele que chama Metamorfose Urbana, que é um espetáculo, é uma leitura bem difícil. E ele tem essa frase que eu sempre levo ela comigo em vários lugares, em sala de aula, bate-papo. E quando eu olho as cidades, para mim é muito claro o significado que o território, cidade, nada mais é do que o chão mais a população. Interessante, frase muito boa. Caraca, Eduardo, uma aula hoje. Obrigado, cara. Expandiu muito a minha cabeça. Inclusive, eu espero que tenha explodido a cabeça de vocês também. E fica aqui o convite para que você volte aqui mais vezes, né? Sabe? Já tem meu contato, inclusive precisando, estamos à disposição, cara. Obrigadão mesmo por dedicar tempo para poder ajudar, tanto mesmo que seja de forma remunerada, ajudar a desenvolver a podcast? Não, a região amazônica, assim como também a quem está acompanhando o podcast aprender mais um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo e o crescimento desproporcionalizado, o crescimento
desenfreado, o crescimento desregularizado da nossa sociedade. Obrigado, Maravilha. cara. Eu que agradeço, viu, Aldo? Primeira vez que eu participo de um podcast, né? Então, que bom. Meu amigo, né? Passei aqui pelo nervosismo, mas eu queria deixar um recado. Por favor. Hoje é aniversário da minha mãe. Peraí. Hoje, 12 de abril? Exatamente. Mas o episódio não sai hoje, 12 de abril. Tá. Mas você pode deixar um recado para ela. Aí diga assim, ó, minha mãe, dia tal vai sair, tem um recado para você. No meio do podcast. Deixa ela lá assistindo o dia todo para descobrir qual é o dia do recado. Tá. É que está sendo gravado hoje, dia 12. Não, sim, sem dúvida. Mas mande. Não, mas é aniversário dela, então eu queria mandar os parabéns para minha mãe, que fez aniversário dia 12 de abril. E, enfim, mãe, muita saúde, felicidades, te amo, um grande beijo. E daqui a pouco eu estou em casa. Maravilha, feliz aquele que ainda tem sua mãezinha e seu paizinho, né? Eu não vou nem faar muito, senão eu começo a chorar. Pois é, nem fala. Maravilha. Mas muito obrigado, tá, meu amigo? Obrigado pela oportunidade mesmo, por estar aqui contigo e espero que a gente se encontre muito mais vezes aí. Maravilha. Para bater esses papos bons. Maravilha. Obrigado. Valeu. Para você que acompanhou até agora, muito obrigado, Wesley. Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando subir algum vídeo. E curta esse vídeo, mande para os seus 10 mil amigos mais próximos. Quem é que não tem 10 mil amigos? Não é possível, cara, que você não tenha 10 mil amigos. Manda aí para a galera para aprender um pouquinho mais sobre isso com o Eduardo. Maravilha? Estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!